Olha, se você pretende dominar o mundo, não subestime o mundo. Todas as grandes lideranças mundiais sempre buscaram exercer o maior controle possível sobre o maior número possível de pessoas, até aí bastante óbvio. Isso muitas vezes deu-se pela tentativa de unir a civilização em prol de um suposto bem maior contra um inimigo universal que seria comum a todos. Citando exemplos até bem recentes, na metade do século passado surgiu a ideia do terror do que seria um mundo inteiramente comunista. Bom, deu errado a ideia, embora o terror comunista realmente existisse, porque o tal do mundo comunista esfacelou-se por si próprio. Aliás, como já se esperava mais cedo ou mais tarde. Tragédia mais do que anunciada. Depois construiu-se a narrativa de uma iminente tragédia ambiental de proporções apocalípticas, aquecimento global, agronegócio em descontrole, alimentos transgênicos, etc. E tudo revelou-se uma grande idiotice, porque a ciência já comprova cabalmente que não estamos próximos a uma extinção da espécie humana por força do meio ambiente. Pura conversa fiada. Daí veio o coronavírus, que inaugurou as pandemias do século XXI, na expectativa de que as nações se unissem acima de suas diferenças e que o sol, de repente, nascesse mais brilhante e de que o mundo todo ficasse de mãozinhas dadas em volta de algum monumento cafona em estado de contemplação monástica. Bom, também não rolou, porque o mundo não está melhor depois da pandemia. Aliás, saiu ainda pior depois da pandemia e eu acho até que todo mundo concorda com isso. Foi então que, imediatamente após o Covid-19 deixar as principais manchetes, apareceu a proposta esdrúxula de fazer oposição uníssona aos russos, que seriam agora os grandes vilões do nosso mundo contemporâneo, os estupradores assassinos da Ucrânia. Bem, eu lamento informar que também não rolou a esperada oposição uníssona, já que a Rússia continua forte e a população mundial mal se recorda do conflito na Ucrânia, exceto pelo fato de que hoje falar bem da Ucrânia tornou-se algo fashion. É bonitinho dizer que a Ucrânia é legal e que a Rússia não é uma boa coleguinha. E por derradeiro, agora recentemente, nos apareceram os OVNIs, que foram abatidos por forças aéreas diferentes nas últimas semanas, que utilizaram aeronaves com tecnologia dos anos 60 do século passado. Bom, não se assustem se algum débil mental tentar implantar o pânico na peãozada por meio da sandice de que o planeta está sendo invadido por extraterrestres. Extraterrestres até bem fraquinhos, né, que se deixam abater em voo por avião velho. Bom, e que agora sim é o momento de fazer com que fronteiras e soberanias se dissolvam, tal qual nos filmes de ficção científica do cinema catástrofe, todo mundo junto contra o OVNI, contra o Alien, todo mundo se ferrando, obviamente também, independente de ser rico, pobre, branco, preto, cristão, muçulmano, etc. Já vou logo avisando, gente, não estamos sendo invadidos pelo Darth Vader, não existe um ET com a ponta do dedo que acende, Dr. Spock já faleceu há alguns anos, aliás, de velhice. Portanto, eis o meu conselho a esse pessoal bizarro que inventa oponentes novos a fim de unificar o mundo todo, lucrando alto com a balbúrdia, enquanto tenta desestruturar culturas e nações inteiras, até porque isso vale para dentro da sua casa, da sua família e do seu trabalho. Parem de falar bobagem, parem de criar cenários falaciosos e insustentáveis. Em verdade, é o seguinte, saibam, aliás, que o manifesto em definitivo, e talvez o único, talvez com certeza o único digno de menções honrosas sobre uma eventual união de povos do planeta Terra já existe há quase 2000 anos, bem debaixo dos nossos narizes. Carta aos Efésios é uma epístola, São Paulo, destinada ao mundo inteiro, que se conhecia à época, judeus, gentios, maridos, mulheres, pais, filhos, e servos e senhores, nacionais, estrangeiros, soldados e oficiais, etc. Em Efésios, São Paulo exalta a declaração da fé como essência da vontade de Deus, a verdadeira voz da inspiração em nossos dias, através do apelo à caridade, à humildade e à união de todos. Aí é rochedo, aí matou a pau. Porque em Efésios, São Paulo não conjura um inimigo, muito ao contrário, aliás. São Paulo convida os homens a juntarem-se aos próprios homens, realizando a vontade divina e aplicando os mais lindos e os mais eficientes mandamentos cristãos, vivenciando amor e vontade ao próximo.
Eu reitero então àqueles que aspiram conquistar o mundo pelo medo: façam uma retrospectiva de 2000 anos na história e não inventem inimigos imaginários. Essa estratégia está ultrapassada há décadas. Eu acho que não faz mais sucesso nem em grupo de WhatsApp das nossas famílias, muitas vezes de pequenos ditadores, que são aqueles parentes que são mais chatinhos e que creem ser possuidores de um dom divino que lhes permite profetizar o futuro, falar de todo mundo, solucionar num passe de mágica ou num passe de circo os males que assolam a humanidade. Bom, resumindo isso tudo, qualquer marco social que levanta a bandeira de salvar o mundo pela união dos povos, excetuando-se aí, na minha opinião, os Efésios de São Paulo, na verdade tem a intenção de controlar os povos, ainda que por meio da demolição da cultura, da ciência, da tradição e da história.